Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais essa aula de Geografia para a segunda série. Antes de começar a aula, 2 recados. O primeiro é que, depois que você assistir essa aula, para você registrar a sua frequência no Classroom, é necessário acessar a atividade obrigatória, responder as 2 questões e clicar em enviar. Aí a sua presença está registrada. E também aqueles alunos que pegam atividades obrigatórias na escola, que você devolva as atividades para que o teu professor possa corrigir as atividades e atribuir uma nota, bem como você também pegar as atividades ainda do 3º trimestre. Dito isso, vamos então para o objetivo da nossa aula de hoje. Nós vamos conversar sobre o processo de industrialização brasileira, desde a sua origem até a década de 90. Na nossa próxima aula, aí nós pensamos da década de 90 até os dias atuais. Mas, pensando esse processo da industrialização do Brasil, a gente também consegue relacionar com a nossa aula anterior, em que nós falamos sobre a urbanização, o desenvolvimento das cidades, porque uma coisa impulsionou a outra. Nós percebemos que as pessoas saíram do campo e vieram para os ambientes urbanos atraídos pela necessidade do trabalho e principalmente vendo na indústria uma oportunidade de desenvolver as suas atividades. Então, os ambientes urbanos foram recebendo cada vez mais habitantes e a indústria também pôde se desenvolver. Então, por isso que eu disse como o grande objetivo da nossa aula de hoje, compreender como se deu esse desenvolvimento da indústria no Brasil e de que forma que isso vai influenciar outros processos, como por exemplo a urbanização. Analisar as consequências para a população brasileira. Nós vamos perceber que essa indústria está presente no nosso dia a dia, seja com os objetos que nós utilizamos ou até mesmo porque as nossas atividades de trabalho, elas podem estar relacionadas à indústria. Já parou para pensar aí na sua casa, onde o seu pai, a sua mãe ou quem é responsável por você trabalha? Será que o trabalho dele ou dela, que é responsável pelo seu sustento, está relacionado à indústria de alguma forma? Ou, de repente, eles não podem trabalhar diretamente na indústria? Ou até mesmo você, estudante que já é trabalhador, trabalhadora, você já parou para pensar se a indústria de alguma forma influencia no teu trabalho? Se a gente for observar com bastante critério, nós vamos facilmente perceber que a indústria está presente no nosso dia a dia. Até mesmo o objeto que agora te proporciona assistir essa aula, o computador, o celular ou a televisão. Esses objetos foram construídos por quem, se não pela indústria? Isso significa que a população necessita da indústria para diversas atividades, seja para o seu trabalho, que é o que vai te dar o dinheiro, o salário, a condição de viver, ou até mesmo por usufruir dos produtos que a indústria produz. Mas será que a indústria sempre foi como ela é hoje? Como será que ela se desenvolveu no Brasil? Porque, pensando a indústria especificamente, claro que ela não era tão moderna como é hoje. A indústria começou de uma maneira muito artesanal, passa pela fase que nós chamamos de manufatura, onde já vai acontecer aqui um processo de utilização de máquinas, só que simples, até que chegue ao estágio atual da maquinofatura, onde nós temos a máquina, a eletricidade muito presente nesse processo fabril e que fabrica muitas coisas as quais nós utilizamos no dia a dia. E no Brasil, como elas chegaram? Como elas se desenvolveram? Em que regiões isso aconteceu primeiro? Você sabe responder essas perguntas? Se souber, vamos pensar aqui juntos uma forma de agregar ainda mais. Se ainda não souber, vamos aqui então trocar algumas informações. A industrialização brasileira ela se iniciou na década de 30, com o governo do Getúlio Vargas. Por quê? Nesse momento, houve um destaque para o desenvolvimento da indústria no país. Bom, primeiro porque a crise de 29 nos Estados Unidos fez com que reduzisse de alguma forma
o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos nessa troca comercial que havia em relação aos produtos agrícolas. Por isso que eu coloquei aqui como um segundo tópico, forte vínculo agrário. Então, a indústria, ela se desenvolveu no país também por conta dessa crise, uma vez que inviabilizou alguns negócios entre o Brasil e outros países e percebemos que no território nacional havia também essas possibilidades do desenvolvimento da indústria como uma forma, uma atividade econômica também. Além disso, eu coloquei como um terceiro tópico a mão de obra assalariada de origem europeia, que também impulsionou a indústria no país. Os imigrantes que vieram para o Brasil para trabalharem nas lavouras tinham as suas necessidades básicas, de vestuário, de alimentação, e tudo isso fez com que observasse aqui o início da industrialização no país, onde as indústrias foram se desenvolvendo para suprir a necessidade dessas pessoas assalariadas que tinham que comprar esses produtos também. Então nós vemos aqui um pontapé inicial da industrialização. Muito simples, com atividades simples relacionadas à produção têxtil e à produção alimentícia, mas que na sequência foram sendo também incentivadas outras atividades pelo governo também. Então, o apoio do Brasil na guerra garantiu investimentos ao país como contrapartida. E eu coloquei aqui uma sigla, CSN. Você sabe o que essa sigla significa nesse momento, nesse contexto? A sigla significa Companhia Siderúrgica Nacional. Aqui nós temos então o início da indústria de base no Brasil. E essa indústria de base seria o quê? Aquela indústria que vai produzir aquilo que é fundamental para que outras se desenvolvam. E a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, era então uma empresa estatal, pertencia ao governo. E veja, estrategicamente. Por quê? Porque ela desenvolve produtos que são essenciais para que outras indústrias também possam surgir e se desenvolver. Então, estrategicamente, foi uma decisão bem importante do país, no sentido de aproveitar a contrapartida que teve por conta da participação na guerra, mas o investimento acontecer no desenvolvimento da indústria no país. Bom, vamos pensar aqui uma questão, tá? Pelo fato de ter iniciado apenas na década de 30, a industrialização brasileira é tida como tardia, porque vejam, os países europeus tinham já iniciado as atividades industriais muito tempo antes que o Brasil. Pense, por exemplo, lá nas aulas de história, há quanto tempo que já tinha se desenvolvido as revoluções industriais. E a Revolução Industrial foi justamente um aprimoramento da atividade industrial. E que no Brasil, ela já chega num momento em que a indústria já está muito bem estabelecida. Então, significa que é um processo tardio. Qual fato fez com que a indústria brasileira desse esse pontapé inicial? Letra A crise de 29? Letra B, a disposição do governo? Letra C, a chegada das indústrias estrangeiras? Ou letra D, a vinda dos europeus para trabalharem como escravos nas lavouras? Pare um pouquinho, analise cada alternativa e anote aquela que está correta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Veja, dizer que a industrialização brasileira é tardia é justamente porque ela só iniciou na década de 30. E o fato que fez com que a indústria se desenvolvesse no Brasil, principal, foi justamente a crise de 1929. Lembra que eu comentei com vocês ainda há pouco que a crise fez com que as relações comerciais entre o Brasil e principalmente os Estados Unidos ficasse comprometida? Aqui percebeu-se a necessidade de desenvolver outras atividades econômicas para poder também gerar a renda suficiente ao país. Então, a crise de 29 seria esse aspecto que é importante a gente considerar. Bom, ainda pensando décadas que vieram na sequência, porque nós falamos da década de 30 e 40, e agora a gente vai pensar a partir da década de 50. Pensando dessa maneira, nós vamos perceber que na década de 50, o Brasil já atraiu então empresas automobilísticas para o país. Então, veja, atraiu significa que essas empresas vieram de outros lugares. Não houve um incentivo para que as indústrias automobilísticas nacionais se desenvolvessem, mas houve aqui uma forma de atração dessas indústrias. Vocês já pararam para pensar o que poderia atrair uma indústria para um território? Esses fatores nós chamamos de fatores locacionais, como, por exemplo, a melhora da infraestrutura, ter boas rodovias de acesso, portos, aeroportos, condições de transporte dessas mercadorias, pode ser um desses fatores locacionais. A gente poderia também pensar outros, né? O fato de ter pessoas em idade de trabalho, né? Ter uma grande população adulta, nós já conversamos sobre população há uns dias atrás. Esse também pode ser um fator locacional. Além disso, a disposição de recursos naturais, embora hoje isso não seja mais o principal ponto, uma vez que se tem uma boa rede de transporte, não precisa necessariamente estar perto do recurso natural. Depende de qual é a indústria que vai se desenvolver. Mas veja, recursos naturais, mão de obra, infraestrutura, e dentro da infraestrutura a gente falou sobre os transportes, mas poderíamos também pensar as redes de comunicação. Tudo isso são fatores que atraem as indústrias para aquele território, para que queiram desenvolver as suas atividades. E, claro, mercado consumidor. Precisa ter pessoas que comprem o produto que aquela indústria vai produzir. E veja, na década de 50, o governo atraiu essas indústrias justamente porque investiu nessa melhoria da infraestrutura, tanto de transportes como também de condição para que a indústria pudesse se estabelecer. Por exemplo, energia. A energia é essencial. E ter energia disponível também é um fator locacional dessas indústrias. Já na década seguinte, a década de 60, para subsidiar então as enormes obras, o governo começou a captar empréstimos estrangeiros. Veja, lembra que a gente falou que a infraestrutura é muito importante? Pois é, na década de 60 e 70, quando o governo passa a ter essa condição de o país passa a ser administrado por governos militares, nós tivemos então esse início dos empréstimos internacionais. E o objetivo do empréstimo era o quê? Construir obras. E não eram obras pequenas, eram obras realmente muito grandes. Algumas delas, inclusive, com algumas críticas muito bem colocadas. Como, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, uma obra gigantesca. Além da Ponte Rio-Niterói, foi nessa época também que, por conta esses empréstimos, foi viabilizada a construção da usina de Itaipu, que é um acordo binacional entre o Brasil e o Paraguai. Veja, uma obra realmente muito grande, que até hoje é muito boa para o país porque produz muito daquilo que se consome de energia. Mas, ainda assim, a quantidade de recursos que foi captado e também a forma como esses recursos foram utilizados trouxeram para o país uma consequência depois, que foi justamente a década de 80, que eu escrevi aqui para vocês como a década perdida. É dessa forma que a gente vai encontrar a expressão fazendo referência a essa década, porque esses empréstimos geraram grandes dívidas externas e essas dívidas foram difíceis de serem sanadas. E por esse motivo, então, a década de 80 ficou conhecida como a década perdida.
onde o desenvolvimento econômico do país ficou comprometido, uma vez que a própria população não tinha nem condições de consumo, porque o valor do seu dinheiro, do seu trabalho, do seu salário, não se tinha ali uma valorização adequada. Então as pessoas não conseguiam consumir. E por esse motivo acabou o desenvolvimento econômico ficando bastante comprometido. Mas passamos a década seguinte, que é a década de 90, que logo nós vamos conversar sobre ela. Antes disso, eu queria perguntar para vocês, quais fatores locacionais são atrativos no Brasil? Porque a gente falou agora há pouco que na década de 80 as indústrias automobilísticas começaram a chegar no Brasil. Mas quais seriam os fatores locacionais que o país apresenta que venha a se tornar então atrativo? Letra A, recursos naturais, mão de obra e incentivos fiscais. Letra B, mão de obra altamente qualificada. Letra C, infraestrutura excelente em todos os municípios. E letra D, incentivos educacionais. Pare um pouquinho e pense, qual dessas alternativas representa fatores locacionais brasileiros? Daqui a pouco a gente volta e você já vai ter anotado a sua resposta correta. E aí, pessoal, conseguiram responder essa questão? Bom, ela é relativamente fácil porque a gente já conversou sobre esses fatores, né? Observando essas opções, a gente vai perceber que a letra A é a resposta certa, que diz recursos naturais, mão de obra e incentivos fiscais, fazendo referência àqueles fatores que realmente são atrativos para a indústria quando observam no Brasil uma oportunidade de instalação.
E na década de 90, como eu falei para vocês, ela ficou conhecida como o momento da grande abertura do Brasil ao capital externo. Isso já tinha sido iniciado em 1950, não é verdade? Quando eu comentei que as indústrias automobilísticas foram sendo atraídas para o país. E isso se tornou muito mais intenso na década de 90, pondo fim, então, a uma proteção da indústria nacional. Aquela indústria que tinha sido construída, aquela indústria de base, né, que eu dei o exemplo agora há pouco da Companhia Siderúrgica Nacional, ela passou a ser concedida, então, para o capital estrangeiro. Então, a indústria nacional, ela passa a não contar com essa proteção mais do governo nesse momento. Houveram diversas privatizações, que é justamente essa concessão ao capital estrangeiro. Alguns exemplos aqui de indústrias ou serviços que foram privatizados: a telefonia, as indústrias siderúrgicas, entre outras. Embora tenha gerado grandes riquezas, o que a gente percebeu nesse processo foi que isso não diminuiu a pobreza, isso não amenizou os problemas sociais. Muito pelo contrário, essa condição social da população, ela não teve ali um grande desenvolvimento nesse período das privatizações. É fato que a indústria continua a se desenvolver. Hoje nós temos uma indústria estrangeira muito presente no Brasil. É só a gente pensar, por exemplo, as indústrias automobilísticas. Nós não temos nenhuma das indústrias automobilísticas que produzem carros no Brasil que realmente são brasileiros, né? A indústria não é brasileira, o carro não é brasileiro. Ele é até projetado e pensado para que brasileiros utilizem, mas ele não é construído, montado por uma empresa nacional. Então, e existem vários outros exemplos de indústrias nessa situação. Bom, para finalizar então a aula de hoje, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a distribuição dessa indústria pelo país. A gente percebe que a região sudeste é aquela que vai realmente ter um número maior de indústrias instaladas, seguidas da região sul, nordeste, centro-oeste e a região norte. Então o mapa evidencia onde estão instaladas as principais indústrias brasileiras. Bom, percebemos então que a indústria até a década de 90 tem fortes ligações com o desenvolvimento econômico do país e que explica diferentes aspectos também socioeconômicos das regiões brasileiras. Esse foi o nosso objetivo da aula de hoje e que nós percebemos que ao longo dessa nossa conversa foi possível perceber. Eu agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula.